No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, deixa eu apresentá-la, né? Eu estou com a doutora Jerusa Prestes, ela é advogada previdenciarista, com mais de 12 anos de atuação exclusiva na área previdenciária, também é CEO do escritório Jerusa Prestes Advocacia Previdenciária, com sede em Giruá, no Rio Grande do Sul. Presença digital em todo o Brasil, vencedor do prêmio Melhor Escritório Digital em 2023, na categoria Previdenciário e Saúde, promovido pela Advox, vencedora do Prêmio Destaque Previdenciário 2023. Comunicador digital e marketing jurídico, promovido pelo IEPRV, produtora de conteúdo jurídico sobre previdência, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Então, o que eu gostaria de comentar, que eu acho que eu faço um pouquinho aí de parte disso tudo, né? E essa questão de trabalhar nessa área e a internet tem lhe ajudado muito a trabalhar, que é no âmbito federal, trabalhar no Brasil inteiro. Você é procurada no Brasil inteiro para isso ou não? Brasil inteiro. Hoje a gente consegue atender daqui de Giruá, que é um município do interior do Rio Grande do Sul, a gente consegue atender todo o Brasil e também brasileiros que moram fora do Brasil. Hoje a gente alcança esse público porque com a internet, né, não existe mais aquela barreira geográfica que tinha antes, né? Só atender na cidade ou cidades vizinhas. Hoje com a internet a gente consegue atender em todo o Brasil e exterior. Eu não vou perguntar por que você quis ser advogada, mas eu vou te perguntar o seguinte: por que essa área específica? Todo escritório, todo advogado, os escritórios, tem uns que fazem de tudo, mas tem advogados específicos. Por que essa área? Eu queria saber.
Olha, o previdenciário eu tive o primeiro contato já antes de me formar lá em 2011. Eu comecei a fazer um estágio no escritório que já atuava em previdenciário e foi aí que eu já me apaixonei pela área e desde então venho só trabalhando com previdenciário. Então, é uma área que me cativa, assim, que me motiva, porque a gente sempre está ali buscando, levando, né, um pouquinho do direito, né, para às vezes as pessoas que não têm conhecimento. Então, a gente trabalha bastante com benefício, aposentadorias, benefícios por incapacidade. E eu fico muito feliz de poder contribuir, né? Às vezes aquela pessoa trabalhou a vida toda, chegou aquele momento especial que eu digo que é a aposentadoria, depois de ter contribuído, trabalhado muitos anos, e por isso que eu considero uma área gratificante de trabalhar, porque a gente consegue ali levar, então, depois de todo esse trabalho, concluir ali com a aposentadoria dele. Doutora, outra perguntinha para complementar. Você teve alguém na família que teve problema com o INSS, não? Quando você era pequena? Não, sabe que não, assim, na época ali que eu comecei a advogar, 2011, não. Mas, olha, já tive aí, a gente já teve muitos clientes e temos aí que tem problema com o INSS. É difícil alguém não ter, né? Quando precisa, principalmente. Eu brinco que é que nem seguro de vida, quando a gente contrata, é uma beleza, né? Nada atrapalha, mas quando vai precisar, aí começam a surgir os problemas, mais documentos e falta aquilo, e não era assim. Então, o INSS funciona um pouquinho parecido também. Essa questão de você receber esse prêmio e estar nas redes sociais, inclusive hoje nós estamos tendo algumas novidades, porque realmente está havendo uma certa confusão, o que é liberdade de expressão, o que não é e tal. E eu sei que você você passa algumas informações que são pertinentes. Inclusive, você mostra algumas vezes até algumas de suas fontes, aonde que você vai buscar, que é direto no INSS. Eu vejo que você é bem dedicado a isso. Você acha que isso que te ajudou a conquistar esse monte de seguidor, até deve ter vários clientes também, e a conquistar esse prêmio? E acabou fazendo o seu marketing, né? Com toda certeza, Zacarias, eu penso assim que o profissional que trabalha hoje com responsabilidade nas redes sociais consegue ter o seu espaço, tá? E eu sempre trabalhei desde o início, que comecei a focar mais na produção de conteúdo jurídico previdenciário. Eu sempre procurei, em qualquer conteúdo ali que eu publico, ter a responsabilidade de ser um conteúdo sério, né? Um conteúdo que está em conformidade com a lei, né? Com a realidade, não eu digo que nem sempre as pessoas gostam de ouvir, né? Mas é a realidade, eu digo, sempre trabalhei com isso, e eu penso que o profissional que trabalha com seriedade tem espaço, e com toda certeza isso fez com que nosso perfil ali no Instagram crescesse e a gente alcançasse aí esses prêmios que a gente recebeu nesse ano de 2023. Bom, vamos falar então que tem gente aguardando para isso, nós estamos com bastante gente hoje. Eu queria que você explicasse, que também você já tocou no assunto bem no início. Vamos por aí então. Essa questão e hoje nós temos um grande nicho de pessoas que estão, entre aspas, que estão documentadas fora do país, Portugal, Espanha, principalmente os Estados Unidos. Eu queria que você falasse como funciona essa questão. Se ele tem que pagar aqui, continuar pagando aqui por algum meio, e para adquirir a aposentadoria no Brasil, e ele faz diferente lá, porque lá também você tem que pagar taxa e tal. O que você pode informar sobre isso? Olha, hoje a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros que moram fora. Então, assim, até um dado do próprio Ministério da Relações Exteriores, a gente tem hoje em torno de 4,5 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil. E esses brasileiros já tiveram um tempo de contribuição, a maioria trabalhava aqui no Brasil, deixou ali no INSS, então, às vezes, um bom tempo de contribuição de carteira, ou até mesmo como uma contribuição como empresário, e acabou indo morar fora do Brasil e, às vezes, esqueceu desse INSS, deixou ele de ladinho ali
ou por não conhecer a lei, pensa que não vai poder mais aposentar, não vai poder mais aproveitar esse período na aposentadoria aqui no Brasil. Mas, na verdade, hoje a gente tem a nossa legislação permite que, mesmo que esse brasileiro morando no exterior, se ele completar um requisito para aposentar no Brasil, ele pode solicitar sua aposentadoria. E da mesma forma, se ele estiver trabalhando num país que tem acordo de previdência, hoje muitos países têm acordo de previdência com o Brasil, que é para esse brasileiro que está trabalhando, contribuindo lá fora, poder aproveitar esse período na aposentadoria aqui, caso falte tempo, né, para ele aposentar. Hoje a maioria dos acordos de previdência prevê ali na aposentadoria por idade, então, no caso do homem, 65 anos, a mulher 62, e ele pode utilizar esse período lá de fora também para completar. Mas o que eu vejo hoje, Zacarias, que a maioria tem já um tempo bom aqui no Brasil, que nem vai precisar ocupar período de contribuição lá fora. Às vezes falta pouquinho, já peguei casos aqui que se a pessoa tivesse continuado as contribuições já poderia estar aposentada, mas acabou indo morar fora, esqueceu do INSS, e aí hoje com as redes sociais acabou lembrando, será que eu vou poder aposentar? E a gente vai fazer um cálculo aqui e ver que ela já poderia até estar aposentada se tivesse continuado a pagar. Então, para o brasileiro que mora fora, hoje é muito importante ele verificar como é que está essa situação também no INSS, para não perder o que ele já tem aqui, talvez pouco, ou até avaliar se poderia trazer algum período de contribuição de algum país que tenha acordo de previdência. As pessoas estão muito preocupadas, né? Hoje o que está acontecendo com o INSS, está muito volátil, né? O negócio fala uma coisa, fala outra, e sempre se dependeu de algumas ações do governo federal e tal. Você aconselharia hoje, em 2023, pelo que você tem nas mãos hoje, esse conhecimento técnico, que as pessoas já comecem a se mexer para aposentar ou não? Sim, sim. Ou assim, eu sempre digo que tem que ser um planejamento. Tudo na nossa vida hoje planeja o que tem planejamento sucessório, planejamento previdenciário, tributário, e que a aposentadoria não pode ser diferente. A gente tem que se planejar, pelo menos para saber. Pode ter alguma mudança mais para frente, outra reforma da Previdência? Pode acontecer de ter, né? A gente não descarta uma outra reforma da Previdência. Mas o que eu sempre digo, a gente tem que se programar com as regras atuais. Você se programando, você economiza, porque hoje a gente tem também um grande número, Zacarias, de autônomos no Brasil. É aquele profissional que não está vinculado ali à carteira de trabalho, que ele consegue programar, então, definir quanto ele vai pagar. Ele pode pagar entre um salário mínimo e o teto do INSS, hoje o teto está 7.507, e ele consegue se programar, então, dentro desse cenário, como que vai ser a aposentadoria dele lá na frente. E isso evita você com toda certeza já deve ter escutado aí, talvez até dos teus pais, eu pagava sobre 4 salários e hoje estou recebendo 1 salário, 2 salários. Por quê? Porque nunca pensaram em programar a aposentadoria, porque o que eu digo, as regras hoje já estão ali, a gente consegue fazer uma projeção para frente de como vai ficar esse benefício a depender do recolhimento. E a maioria das pessoas, às vezes, não se preocupa em fazer essa programação antes, começa a pagar, ali, às vezes, um valor maior e não se atenta que tem redutores, né, que vai aplicar e que ela não vai receber aquilo que ela está pagando. Então, hoje, programar a aposentadoria, eu digo que é uma economia. É uma economia porque você paga no código certo, paga sobre o valor correto, que vai realmente trazer um retorno lá na frente, na hora de aposentar. Eu queria lhe perguntar uma coisa, que também é a primeira coisa. Você conhece alguém que ganha o teto no INSS? Olha, bem difícil, assim, olha, bem, até esses dias atendi um caso aqui que ele fechava, era quase, faltou sim, acho que uns 50 ou 100 reais, mas ele tinha 40 anos de contribuição no teto, então ele sempre contribuiu com valores teto ou próximos ao teto, e chegou quase, mas 40 anos de contribuição e já estava ali com 65 anos, então começou a trabalhar cedo já, ganhando bem, e ainda assim não chegava no teto. Teria que trabalhar, contribuir mais uns 2, 3 anos para frente para poder chegar num teto comparado ao teto de hoje, né? Mas ainda assim eu disse para ele, não vale a pena, porque o teto todo ano vai tendo alteração,
e a gente não vai conseguir chegar, vai faltar sempre um pouco. Então é difícil chegar no teto. E hoje, com as regras novas, é um pouquinho mais complicado, tá? Se a pessoa tiver só, por exemplo, o homem tiver só 20 anos de contribuição, ele recebe 60% da média dele. Então, se ele tiver uma média de teto, ele vai receber de 7, que é o teto, ele vai receber um em torno de 4 mil e pouco ali, que dá 60% desse valor. Então, por isso que é importante programar já essa aposentadoria para pagar o tempo suficiente e pagar também um valor que efetivamente vai ter retorno nesse benefício. Quando você fala em programar, eu vou te dar um exemplo de um amigo meu, que talvez você poderia falar assim, pô, se tivesse programado, ele durante 20 anos, ele pagou o teto durante 3 empresas. Uma empresa que ele prestava serviço e 2 empresas que ele trabalhava, com carteira assinada. E aí, durante 20 anos, e foi a lei antiga, que era que você aposentava com 35 anos de contribuição e tal. Uhum. O que aconteceu? Quando ele foi se aposentar, ele era jovem, ele tinha acho que 53, 54 anos. Uhum. Entrou o fator previdenciário. Sim. E aí, na época, acho que o teto, não me lembro, ele comentando, era 4 mil e pouco, ele aposentou com 2 mil e pouco. E aí o próprio INSS falou assim, você se prejudicou por ter contribuído com as 3 empresas. O que você pode dizer sobre isso? Olha, essa é uma realidade antes da reforma. Foi. Na regra, o tempo de contribuição tinha o fator previdenciário. Hoje, nas regras novas, há uma só que ficou aplicando, que é um redutor. Então, quanto mais jovem a pessoa for aposentar, maior era esse fator previdenciário. Em alguns casos ali chegava a pegar metade do valor do benefício, já reduzia em função do fator previdenciário. E nesse caso dele aí, interessante, se ele tinha 3 atividades contribuindo no teto, ele poderia ter informado nas 2 outras empresas, então isso é possível, de que ele já contribuía no teto em uma empresa e as demais não fariam esse desconto, tá? Porque então ele contribuiu em 3 empresas, Então, esse valor excedente ele não aproveitou e caso não haja essa informação, ainda tem uma possibilidade de pedir a restituição, tá? Quando atividades com recolhimentos concomitantes. Mas tem um prazo, só pode pedir os 5 anos para trás. Então, às vezes, as pessoas nem se ligam, já atendi casos aqui que sempre contribuíram concomitante com valores superiores ao teto, mas em função da prescrição só consegue pedir os 5 anos. Então, também quem tem mais de um trabalho contribui aí, às vezes, com o teto nos 2, tem que se atentar ou fazer a informação na empresa, em uma delas, ou pedir a restituição ali cada ano para não perder também esses descontos que são feitos ali nas 2, né? Ele tem 2 descontos, no caso do teu amigo tinha 3 ali, então saiu no prejuízo. Além de ter a redução, ainda também contribuía, tinha o desconto do INSS. O próprio INSS comentou com ele, falou, você se prejudicou por estar contribuindo nas 3 empresas e tal, e era a lei na época. Só que aquela coisa, né? Que por isso que eu te perguntei, eu também não conheço ninguém que fez a coisa tudo direitinho. Por isso quando você fala se programar, hoje você deve ter algum caminho para que o cara pague mais ou menos para poder chegar mais ou menos perto do teto. Mas vamos voltar um pouquinho, que você comentou a questão da contribuição internacional, dos que estão fora do país. O que eles têm que fazer hoje para se programar para isso, quem está fora? Estou te falando isso porque eu tenho muitos amigos que moram fora e me acompanham. Uhum. E que estão lá. Eu tenho, inclusive, correspondente fora do país. Eu queria que você me dissesse o que ele tem que fazer para se programar para isso, para aposentadoria. Olha, a primeira coisa é verificar que tempo já tem aqui no Brasil, tá? Quanto que deixou de contribuição aqui, até para se constatar, é preciso voltar a pagar, ou só esperar completar uma idade, tá? Se for preciso voltar a pagar, aí se avaliar no qual, entre o salário mínimo e o teto, e hoje a lei permite que esse brasileiro lá de fora contribua aqui como segurado, tem um código específico na categoria de facultativo. Então não precisa ele ter uma atividade profissional aqui para contribuir, ele pode contribuir como facultativo. Hoje a guia também ela pode ser emitida de forma online, e se ele tem uma conta bancária com o aplicativo, ele consegue pagar de lá essa guia sem ter nenhum problema, e paga o tempo, então, que ele precisa. Então, a primeira coisa desse brasileiro, se tem alguém que está assistindo a live aqui também,
verificar essa questão. Quanto tempo já tenho? Vou precisar contribuir mais tempo? Posso utilizar um acordo de previdência? Vai ser vantajoso? Não? Porque o acordo de previdência, Zacarias, tem assim uns detalhezinhos. Às vezes ele reduz bastante o valor do benefício, porque o cálculo sempre é feito com o que ele tem aqui, né? O que ele vai trazer é só para acrescentar ali e fechar o tempo de contribuição. Mas não traz valores, porque imagina alguém que ganha lá em dólar, vai trazer o tempo de contribuição para cá com esses valores, então a Previdência brasileira já não ia ter como fazer esse pagamento, então só traz tempo, a média calculada com o que já tem aqui, por isso que pode ter uma redução. Então eu sempre digo, vamos avaliar com calma. Às vezes é mais vantajoso até pagar sobre um salário mínimo para fechar o tempo aqui, do que trazer muito tempo de fora, então tudo tem que ser avaliado ali com calma. Mas quem está assistindo e pagou e contribuiu, vale a pena fazer essa análise, porque senão às vezes deixa de receber, perde esse tempo, né? Perde esse patrimônio ali que deixou no INSS. Deixa eu falar uma curiosidade. Você mexe, a tua área é previdência, como a gente tem enfatizado aqui. Mas tem cliente que te procura para que você programe a vida dele para aposentadoria para um outro órgão, por exemplo, um banco, como é que ele faz com o dinheiro? Você entra nessa seara ou não? Às vezes o cara fala, doutor, eu quero que você me oriente, você consegue fazer isso também ou não? Não, hoje a gente faz assim a questão do INSS, que é a Previdência Pública, porque hoje a gente tem assim, questão de privada, a gente tem vários investimentos. Então, o que hoje o pessoal faz, tá? Então a gente programa aposentadoria no INSS, vou contribuir sobre tal valor e vou ter um retorno X. Tá. Aí, o que eu normalmente oriento fazer, então procurar alguém da confiança, até porque hoje tem diversos investimentos, e fazer o mesmo planejamento, talvez investindo o mesmo valor que fosse contribuir com um valor mais alto no INSS, fazer essa análise também no investimento, para ver quanto daria de diferença, então, colocando no INSS ou colocando num outro tipo de investimento. E muitos fazem, então, o pessoal, doutora, eu posso levar no banco esse relatório para fazer uma avaliação também lá, quanto que vai dar diferença? Pode levar, então a gente sempre fala o quê? Um cenário com uma contribuição mais baixa, uma mais alta, e aí depois, quem gosta ali, quem tem interesse em ver outros investimentos, também faz essa análise para verificar, então, então eu vou aqui no INSS, eu vou pagar menos e vou investir em um outro investimento, um valor maior, que vai trazer um retorno maior que o INSS. Né? Ou não vale a pena, já estou com uma idade mais avançada, o investimento mais seguro, né? Não vai me trazer tanto retorno, eu vou seguir aqui com o INSS. Então já consegue ter esse relatório para comparar com um investimento, mas eu já não faço porque hoje, assim, cada banco, cada instituição tem as suas próprias normativas, né? E tem também os seus especialistas que fazem essas projeções aí de investimento. O que eu sempre digo? O pessoal pergunta, doutora, INSS ou um investimento? Eu sempre, se tem como fazer os dois, faz os dois. Né? Não tem por que excluir um ou outro, né? São coisas diferentes. Às vezes se destinam também a pagamento de benefícios diferentes, então não tem por que eliminar um ou deixar só o outro, né? Faz os dois, se tem como fazer, melhor ter ali, contar com duas possibilidades lá na frente do que só uma depois. Vamos falar de uma questão que também está fervendo hoje, que inclusive teve até há um tempo atrás, houve uma decisão do Supremo relacionada à revisão da vida toda e tinha aquela questão dos últimos 10 anos. Agora, me parece que está na boca lá do forno que vai mudar isso. O que você pode falar sobre isso? O que você tem estudado aí que pode ajudar muita gente que se aposentou há quanto tempo e pode fazer uma revisão? Olha, no último podcast, acho que a gente já estava falando da revisão da vida toda e continuamos ainda sem ter uma definição. Na última podcast, eu acho que eles tinham até marcado o julgamento, saiu o julgamento, teve recurso do INSS nesse processo. Que esse processo da revisão da vida toda, ele se aplica para quem? Para aposentados e pensionistas que tinham ali, trabalhavam antes de 94, então quando ali era outra moeda, e ganhavam valores mais altos. Então esses valores não entraram no cálculo do benefício,
fazendo com que mude. É o tal do fator previdenciário, isso ou não? Não tem Não, nada a ver. o fator continua sendo aplicado, é só o Tá. quê? Quem aposentou antes com a lei antiga, o cálculo do benefício entra só as contribuições a partir do plano real, 94 para frente, tá? E quando teve uma reforma da Previdência ali, já quando em 99, se disse o quê? Antes entrava em todo o período. E quando teve essa mudança de lei, começou, não, só entra a partir de 94. Só que o que aconteceu? Tinha bancários, pessoas que trabalhavam em grandes empresas que ganhavam bem antes. E depois, em 94, passaram a ganhar um valor menor, contribuir com valores menores. E se a gente for incluir esses salários, hoje dá uma boa diferença na aposentadoria, que aí não entrou no cálculo. Por isso que o nome é revisão da vida toda, porque busca o quê? Incluir todas essas contribuições, antes também do 94, nesse cálculo. Mas o fator previdenciário continua sendo aplicado, só que muda o quê? A questão que vai entrar valores mais altos e quem recebia, quem pagava com valores mais altos antes. Então, por isso que a tese de revisão, até todo mundo pensa, mas é a vida toda, tem um prazo, tá? A gente sempre coloca prazo para revisar benefício sempre é 10 anos. E às vezes, como o nome da revisão é revisão da vida toda, o pessoal às vezes confunde, já passou 10 anos, mas é revisão da vida toda. Sim, mas é só porque vai incluir todo o período de contribuição, não é porque sempre vai poder fazer, tem o prazo. Então, muitas pessoas, infelizmente, nem conseguem pedir a revisão ou se analisar porque já passou 10 anos. Então, qualquer benefício previdenciário hoje tem o prazo de 10 anos para ser revisado. E aí, na sexta-feira agora, na última sexta, o STF voltou a julgar o recurso do INSS, tá? Até hoje ainda não teve finalização. Amanhã, quem sabe, espera-se que tenha um resultado, tá? Por quê? O que aconteceu? Entrou novos ministros, né, no STF e acabou, então, tendo o recurso do próprio INSS nesse julgamento, que foi favorável, tá? O último julgamento foi favorável, dizendo que aposentados e pensionistas que aposentaram com a regra anterior a 2019 têm direito, sim, a incluir essas contribuições, tá? Mas, agora com o recurso do INSS, me parece que podemos ter alguma modificação. Então, a gente tem ali uma decisão que saiu já na própria sexta, dizendo o quê? Pedindo para invalidar e recomeçar o julgamento de novo. Então, voltar para um outro tribunal, que é o STJ, começar tudo de novo. Bacana, hein? Se confirmar um prejuízo grande para aposentados e pensionistas. Porque quando a gente começa um processo de revisão, Zacarias, a gente sempre quer que o cliente receba, né? Mas o que acontece? Demora muito, às vezes o cliente acaba falecendo e quem vai receber são os dependentes. Então, isso causa aí um prejuízo. Se voltar tudo de novo, começar tudo de novo, vai causar um prejuízo aí, porque aí se começa do zero de novo essa discussão. Então, essa revisão, por enquanto, olha, ainda vai dar o que falar. Vamos torcer que não, que se tenha uma resolução, pelo menos que se mantenha esse julgamento, que se mantenha essa decisão para que não volte do início, né? A gente já está aí há vários anos discutindo. É uma esperança ainda. Você que é aposentado e pensionista que está assistindo, temos esperança ainda, mas tá mais complicadinho. Não dá para nós mentir também. Vamos colocar os pés no chão. Vamos aguardar o resultado final que deve sair essa semana. Torcemos, né? Na máxima semana que vem ele já deve ter algum resultado. Doutor Gerusa, vamos supor que eles julgam para que passe mais de 10 anos antes de... Como era? E esse cara que aposentou faz 15 anos, sei lá, ele não tem mais nada documento. A única coisa que ele pode ter é o número da aposentadoria, a carteirinha dele e tal. Com isso, a doutora consegue chegar em todas as informações que ele tinha? Ou ele tem que ter a carteira profissional guardada, todas essas coisas? O que a doutora precisa de documento, mesmo que seja para os últimos 10 anos? Olha, para revisão de benefício, a gente sempre precisa o quê? A cópia do processo de aposentadoria, que isso sempre o INSS tem. Hoje eles têm demorado para fornecer essa cópia, porque normalmente processos mais antigos não eram digitalizados, não estão nos sistemas.
Aí ele tem que ir lá, procurar no arquivo, digitalizar e colocar então no sistema. Isso tem demorado bastante para eles fazerem esse procedimento, tá? E aí a carteira de trabalho, o extrato de contribuições, só que no extrato de contribuições, que é aquele onde vai entrando lá no INSS as contribuições antes de julho de 94 normalmente não constam, tá? Porque não eram aproveitadas, então não se tinha o costume também de incluir. E aí sim, as pessoas podem ter um pouquinho mais de dificuldade para comprovar. Então, o que dá para utilizar? A carteira de trabalho, onde tem ali as alterações de salário, dá para se utilizar. Agora, se essa pessoa ganhava, às vezes, comissão, tá? Às vezes não fica ali registrado nessas anotações. Aí ela teria que ter o contra-cheque da época, ou utilizar o fundo de garantia, tá? As informações do próprio fundo de garantia com os valores que ela recebia, tá? Tem meios aí, solicitar para o Ministério do Trabalho, então às vezes vai meses ali até se conseguir reunir toda a documentação para se chegar numa análise mais aproximada. Então dá trabalho também aí buscar a revisão do benefício. Porque não adianta nada, Zacarias, a pessoa pedir lá sem saber se vai ter efetivamente o que revisar, porque nem todo mundo tem direito à revisão e nem todo mundo vai ser vantajoso. Já vários casos aqui também do escritório, do próprio escritório, que não ia ser vantajoso, ia reduzir o valor em vez de aumentar. Então tem que ser feita uma análise prévia antes de qualquer pedido de revisão no INSS. Hoje é muito fácil, né? Eu brinco que é só entrar ali no aplicativo e pedir, mas tem que ser feito com cautela, porque pode ter uma diminuição aí no valor do benefício e a pessoa sair no prejuízo porque não fez uma análise antes. Vamos supor que eu fui empregado doméstico. Eu fiquei 8 anos sem pagar o INSS. Eu consigo recolher isso tudo de uma vez, não? O empregado doméstico, hoje, assim, a vantagem por isso que eu digo assim, guardar a carteira de trabalho, tá? Se esse empregado doméstico tem a carteira de trabalho dele lá, com o registro, tá? Não tem nenhuma rasura, a carteira tá certinha na ordem cronológica das assinaturas, o INSS, pela lei, ele tem que reconhecer o período com a carteira, mesmo que não tenha pagamento, tá? Agora, se esse empregado doméstico perdeu a carteira, daí ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque daí ele vai ter que produzir uma prova testemunhal, vai ter que ter algum outro documento que vincule, né, ou até o carnê, que uma época era um carnezinho ali, feito o pagamento, para o INSS reconhecer esse período do empregado doméstico. Hoje, assim, o empregado doméstico, quando é período antigo, tem, assim, uma dificuldade, se ele perder a carteira, olha, às vezes... Então, mas, doutora, se ele não recolheu, ele deixou de recolher, por algum motivo, você pode pagar tudo de uma vez ou não pode? O empregador, daí seria no caso ali o empregador. O empregador ele pode fazer um pagamento estando na carteira. Agora, se não está na carteira, primeiro tem que ter um reconhecimento de vínculo. Entendi. Aí a gente tem aquela questão ali da trabalhista, né? Se está dentro do prazo ainda, um reconhecimento de vínculo e fazer o pagamento retroativo. Hoje, com o sistema até do Simples ali, se consegue, então, fazer esses pagamentos. Antes não tinha um sistema do doméstico, daí fica um pouquinho mais difícil, tá? De se fazer esse pagamento. Quando é empregado doméstico, tá? Agora, o diarista, se for diarista, porque a gente tem o doméstico e o diarista, que a diarista é aquela que vai 2 vezes na semana na casa, que aí essa é responsável pelo pagamento, daí não é o empregador, né? Ela que tem que pagar a guia dela, o carnezinho dela do INSS, porque aí não tem um vínculo, né, empregatício com carteira de trabalho. Aí essa sim, digamos que se perder o carnê, não tá lá no INSS, pode ficar sem aposentar, porque não vai aparecer. É difícil assim, ou pagou errado, né, não tá, pagou no carnê, não pagou no código errado, não tá aparecendo lá, às vezes acontece de não conseguir aposentadoria. É a mesma coisa você tá numa empresa que você trabalha com seus pais e também tem que ser comprovado, e você acaba recebendo um prolabore, mas esse prolabore tem que estar fundamentado, o imposto de renda, pagar o INSS, tem não é isso? Tá pago. Tem que estar pago. Hoje, assim, eu vejo que a maioria dos empresários pagam só os impostos, ali, os tributos obrigatórios, tá? E não pagam o INSS. Então, só tem a folhinha ali, mas a gente vai verificar lá no INSS, não tem nada,
Aí o que que se tem que avaliar? Se vale a pena fazer uma contribuição em atraso, se vai conseguir fazer uma comprovação de atividade, se vai contar para aposentadoria. Hoje, assim, muitos na faixa etária ali dos 50, 56 buscam avaliar se aquele período que não contribuiu lá atrás, se vale a pena fazer um pagamento, tá? Aí sim dá para se avaliar também. Vamos falar mais de mais uma coisa que está na boca do forno também, que está se falando muito. Ontem falou, hoje falou. A questão de quem já entrou com a ação e você sabe que brigar com o governo é precatório, né? Vai entrando numa fila. Então, e agora parece que estão trabalhando lá no Supremo para que sejam pagos todos os precatórios. Eu não sei te dizer precatório de quê, né? Porque precatório é tudo contra o Estado, o governo federal e tal. Então, eu queria o que você pode falar sobre isso? Olha, o que afeta o aposentado pensionista é aquele aposentado que tinha um processo já na justiça. O INSS negou, né, o benefício, ele foi discutir na justiça e acabou ali demorando esse processo 2, 3 anos, 4 às vezes, e ele receberia um valor maior, né, de aposentadoria. Então, isso gera um retroativo que passa, então, a ser pago por precatório. Então, um valor mais alto que é pago por precatório. E aí, 2021, ali, finalzinho, teve uma mudança no pagamento, na forma de pagamento. Até então, sempre era pago assim, se entrava no orçamento até junho por ali do ano, então 2021 era pago em 2022. Então sempre foi assim. Com a alteração ali em 2022, aí não. O que se colocou um limite, ó, só vamos poder pagar tanto, o que passar disso vai ficar para o próximo ano. E isso que aconteceu agora em 2023, muitos aposentados e pensionistas e também quem tinha precatório aí federal não recebeu, porque já chegou naquele limite, naquele orçamento que o governo destinou e não conseguiram receber. E agora, então, o STF também essa semana tá tudo lá no STF. Está julgando, acho que encerra até hoje, até estava acompanhando, não tinha encerrado ainda antes da nossa live aqui, julgando então que essa alteração que teve para ser considerada inconstitucional, que na verdade todos têm que ser pagos da forma que era antes. Então quem não recebeu tem ainda a possibilidade de receber até final do ano, se for julgado favorável, então dizendo que aquela lei não vale, tá? É inconstitucional e tem que ser pago então nesse ano esses precatórios. Então quem não recebeu esse ano, quem estava esperando, ainda há possibilidades, temos esperança de que vai conseguir receber. Por quê? O que se alega, Zacarias, é que vai virar uma bola de neve. Hoje, por exemplo, aqui do estado do Rio Grande do Sul, quem tem precatório para receber nunca mais recebe, porque começou a virar aquela bola de neve e nunca mais se conseguiu colocar em dia. Então, é a mesma alegação que se faz agora nos precatórios federais, que se vai colocando, não consegui pagar esse ano tanto, vai para o próximo, todo ano vai entrando, porque a gente sabe que hoje o maior réu do Brasil é o INSS. Então, vai virando uma bola de neve. Então, o julgamento em si é o quê? Não, vamos pagar o que está pendente e ano que vem entram os novos e não fica com essa dívida. Então, vamos torcer que quem sabe, encerrando a live aqui, já se tem alguma posição lá do STF. Uma pessoa que nunca contribuiu e tem mais de 50 anos, tal, ele consegue ainda fazer uma contribuição retroativa ou daí para frente? Ele aposenta com quantos anos? Consegue uma aposentadoria? Me parece que eu vi outro dia você mesmo falando alguma coisa de uma aposentadoria quem tinha 15 anos de contribuição e tal. O que você pode falar sobre isso? O tempo mínimo para aposentar são 15 anos, tanto para o homem. O homem tem uma diferença assim, se nunca pagou INSS, aí já vai pegar 20 anos de contribuição, tá? Mas aquele homem que, no caso que você está falando aqui do que nunca pagou, então o homem vai pegar 20 e a mulher vai pegar 15, tá? O que pagou um pouquinho e parou? O homem que pagou um pouquinho e parou, pagou antes de 2019, já pega 15. Então, por isso que ali, quando foi mudar a lei, em 2019, se dizia assim, quem nunca pagou, vamos fazer um pagamento em um mês, porque aí quem não pagou acrescentou 5 anos para frente. Então, tem que ter o homem daí 20 anos e 65 e a mulher 15 e 62.
Mas, se já está ali com 50 anos, se a gente fazer a conta, não vai conseguir fechar bem os 15 anos quando completar a idade mínima, tá? Aí, o que ela vai ter que fazer? Ou ele vai ter que continuar contribuindo até fechar o tempo mínimo, tá? Um pagamento em atraso nesse cenário, aí já não é vantajoso, só se for avaliar para melhorar o benefício, vou querer melhorar, mas não vai conseguir antecipar a data ali para fechar o tempo, porque todos os benefícios, eles exigem um certo período de pagamento em dia, tá? E aí, esse tempo que a gente fala sempre em meses, 180 meses, que significa ali 15 anos. Você pagou 15 anos em dia, é contado para carência. E o que muitos acontece, Zacarias, às vezes pagar em atraso para poder fechar os 15, e aí não contou para carência. Então o INSS vai lá e nega, porque diz o quê? Não, tudo bem, você tem 15 anos, mas 5 foi pago em atraso, não contou para carência. Então você não fechou os 180 meses de carência. Então já vi muitas pessoas perder dinheiro porque pensou que ia conseguir aposentar, não contou para carência e teve que pagar para frente para poder complementar. Então, se está nessa situação de aposentar agora por idade, não vale a pena para fechar tempo pagar em atraso, só se for para avaliar ali uma melhora no valor do benefício, mas não para fechar o tempo e conseguir aposentar com 62 ou 65. Bom, eu estou fazendo um teatrinho aqui nas perguntas, eu vou te falar por quê, porque tem gente perguntando aqui. Imagino. Então, é teatrinho, eu falo, olha, então se você fizer isso, eu estou perguntando do meu jeito. Tá. Porque aqui é um podcast, a gente tem que falar sobre. Até Sim. porque a gente vai para 30 portais de notícias, vamos para televisão. Então, eu queria te perguntar o seguinte: eu fico viúvo, eu tenho 40 anos, 45 anos, e minha mulher trabalha. A pensão, e eu vou receber uma pensão, provavelmente. É vitalícia essa pensão. Até. Mesmo me casando tudo mais, não vai ter nenhum problema, me casando novamente. Pelo INSS não tem problema, tá? Casamento hoje pelo INSS não tem impedimento um novo casamento, tá? Não tem essa limitação. Mesmo sendo jovem, 40 anos, 45 anos, eu tenho direito à pensão. Não tem nenhum problema. Tem direito à pensão. O que tem hoje, sim, que teve alteração é o que antes se recebia vitalícia, então independente da idade. Depois de um certo tempo, você teve alteração na lei que diz assim, os mais jovens vão receber por um tempo. Então, hoje trabalha com faixas. De tal a tal idade, recebe só 15 anos. De tal a tal idade, só 20. Passou de 45, é vitalício, tá? Então, a esposa ficou viúva, ali já tinha mais... Então, é menos de 45. Menos de 45. 45 anos para frente é vitalício. É vitalício, daí já pega vitalício, tá? Mas se tiver uma idade menor menos que 45, aí já tem que trabalhar nas faixas de quanto tempo vai receber. Então, essa é uma alteração que teve, justificando ali que às vezes ficava viúva com 20 anos e iria receber de forma vitalícia. Então, isso trazia prejuízo para a Previdência. Então, se teve essa inclusão que também vale tanto para a INSS, nessa faixa etária, também como para regime próprio de servidor público também. Hoje se aplica essas faixas de idade, só a partir de 45, que é vitalícia, tá? E novo casamento no INSS não tem impedimento. Então, ficou viúvo, recebe a pensão e pode casar de novo. Não tem esse impedimento ali de não... Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta que é importante. Isso também surgiu essa semana, inclusive. O governo anterior queria mexer, aí, segundo a informação, disse que não conseguiram. Não conseguiram alterar. Diz que, por exemplo, eu recebo pensão, um exemplo, eu recebo pensão. Aí eu venho a falecer. Não, desculpa. Eu sou aposentado, eu venho a falecer e a minha mulher vai receber a pensão. Ela recebe integral ou tem algum desconto? Porque me parece que o governo ia mexer, que receberia 60% só. Esse mexeu. Com a reforma ali, mexeu, tá? Desde 2019, não... Que bacana, hein? Será que mexeu também no salário do pessoal do governo federal? É uma brincadeira. Hoje sim, para você ter uma ideia, às vezes benefícios que a viúva, principalmente, porque assim, o que a gente vê, em muitos casos, a mulher parou de trabalhar, né? Casou, parou de trabalhar, se dedicou ali à família e ao lar. E aí o esposo vem a falecer primeiro que ela, e ela não tem uma outra fonte de renda. Era ele que trabalhava,
sustentava essa família, tá? Se a gente fosse imaginar, por exemplo, um benefício de R$ 4.000 que ela receberia de forma integral, hoje ela recebe metade disso, tá? Aí é metade, não é nem 60%. Não, ele faz a conta de 60, mas assim, eu tô te dando um exemplo mais Tá, ou menos, tá bom. porque ele trabalha assim, 60% desse valor, tá? Tá. Aí, porque assim, tem o que? Primeiro se calcula assim, ele está trabalhando, recebe 4.000 trabalhando, tá? Mas a gente vai ter que fazer a média dele. Nessa média, aí, se ele não está aposentado, já tem uma redução, que é o cálculo da aposentadoria por invalidez, que já também paga 60%, mais 2, se tiver 15 ou 20 anos o homem. E aí, pensando 50 mais 10% por dependente, tá? Então, tem uma redução bem grande. Agora, se é na aposentadoria, daí é aplicado no valor da aposentadoria, 50% mais 10 por dependente, que aí acaba ali sendo 60% se tiver só a esposa ou... então, aplica os 60%, mas reduz bastante, tá? É um cálculo hoje que reduz muito, assim, o valor da pensão por morte que vai ser paga para essa viúva ou para esse viúvo, mas hoje sim eu vejo que até pelo escritório que o maior número de casos encaminhados são para mulheres, tá? Hoje pensão, a maioria são mulheres que encaminham, tá? E tem essa redução aí que pega de surpresa, então muitos entram em contato, doutora, reduziu muito, acho que tá errado, 10% por dependente. Se tem ali uma conversa, né, um burburinho que para o próximo ano se estuda mudar esse coeficiente, aumentar um pouco mais, tá? Uns 80% ali, melhorar um pouco esse valor em função de que esse benefício às vezes é a única renda, né, dessa família ali depois do falecimento do marido, né? Eu ia falar o seguinte, eu acho que isso é uma questão preocupante, porque realmente você falou uma verdade, 90%, eu diria 80% das mulheres da geração antiga se dedicam ao CIS, ao trabalho e tal, e como é que vai sobreviver numa situação dessa? E outra, e o marido pagou pensão, pagou o INSS a vida inteira, aposentou. É super preocupante isso. Sim. E você aconselha a fazer alguma outra coisa enquanto o casal tá em vida? O que você aconselha a fazer? Um seguro de vida, um seguro de morte, um seguro de quê? Hoje, sim, vale a pena pensar num seguro de vida ou até, assim, uma complementar, porque na complementar, hoje, de bancos, assim, instituições financeiras, o benefício da pensão, no caso de morte, assim, o valor pago é maior que o INSS, isso sim, tá? Aí vale a pena se fazer, então, uma complementar no banco ou um seguro de vida, tá? Pensando já nessa complementação da renda, porque contar só com a pensão hoje, infelizmente, não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida ali e pagar as contas que nem... Porque antes, às vezes, até ele era aposentado e trabalhava, e depois que ele morre, fica só a pensão 60%. Bom, sem o salário. Vamos fazer o seguinte. Você tem uma ideia, nós já estamos no final aqui. E eu queria me comprometer aqui, doutora Jerusalém, que você venha comigo aqui mais daqui um mês ou daqui mais um tempinho, porque você porque esse público é seu, não é meu. Esse público é seu. E o que eu tenho de pergunta aqui, eu vou ter que fazer teatro o tempo todo. E nós não temos tempo. Imagina, eu falo que você está num nicho que é uma coisa impressionante. Então, eu ia te fazer uma... Eu estava também nos últimos meses também, não consegui fazer as minhas lives lá no meu perfil. Que aí, final de ano, começa tudo a ser mais corrido, né? E eu não consegui fazer lá também, então o pessoal gosta de conversar. E aí, hoje foi a primeira live, depois de várias semanas que eu não fiz lá no meu perfil. O pessoal pode entrar em contato com você no seu Instagram, né? Você mesmo com esse monte de seguidor, você vai lá e vai dar uma olhadinha. Você deve ter um monte de perguntas, deve perder um tempão com isso, né, na realidade. A gente tenta assim, dar atenção para todo mundo, não consegue. Eu sempre digo assim, a gente tenta responder o maior número possível, mas é muitas perguntas, né? Muitas pessoas perguntando, então... e aí, o que eu digo sempre? Tem o escritório, então... eu tô aqui... Pode falar rapidinho, fala rapidinho o telefone, aí o pessoal pega a caneta e anota aí o telefone
que a gente vai tentar eu vou tentar colocar também na edição para a TV. Pode Olha, falar. para quem quer mais informações, tá? O nosso link de contato tá lá no perfil do Instagram, tá? Vou deixar ali que entra lá no nosso ele vai estar o tempo todo. Tem um link lá, né? Aproveita que quer saber um pouquinho mais da Previdência, já aproveita para seguir. Quem não segue, já segue lá. E aí, todo dia a gente publica, então, alguma novidade, como vai ficar as regras de aposentadoria. Então, a gente sempre está acompanhando as mudanças, tá? Tentando ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais como ficou as regras de aposentadoria. A gente sabe que é um tema complexo para quem não trabalha na área. São muitas regras, né? Então, a gente tenta dar uma simplificada. A gente sabe que o tema é complicadinho de entender. Tenta ali colocar, dar umas... Esses dias até um cliente me disse, a doutora vai largando umas como é que ele chamou? Umas pílulas de conhecimento. A gente vai pegando alguma coisa ali para ver se dá para ajustar, se está pagando certo. Então, já aproveita para seguir. Lá também tem um contato, tá? Para mais informações lá no nosso perfil. Doutora Jerusa, eu vou te agradecer. Nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tátil de Comunicação e suas multiplataformas. Estará hospedado no cartão de visita News R7, a nossa conversa, a sua biografia também, e outros vários portais, Rede Brasil, Televisão, o TH+, que é do grupo. E eu estou com a doutora Jerusa Prestes, advogada presidencialista, e eu vou te fazer a última pergunta para encerrar literalmente, mas me comprometo aí com o seu pessoal todo aí, que nós estaremos de volta aí em breve. Talvez a gente vai fazer esse podcast, vai ser um prestígio. Eu vou estar fora do país para gerar conteúdo, vou ficar 40 dias fora eu vou fazer de lá, como faço com algumas autoridades, com algumas advogadas, eu sempre faço de lá. E a gente faz. E a doutora Jerusa, ela está em Giruá, no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, o que a comunicação e a internet nos proporciona. Doutora Jerusa, para quem a senhora entrega o seu cartão de visita? Olha, eu entrego hoje, aproveitando que está aí todos os meus seguidores, eu entrego para os meus seguidores que estão aqui participando da live, tá? Para cada um aí, deixo o meu cartão de visita, dizendo que podem contar comigo, então lá, acompanhando lá diariamente. Na medida do possível, vou tentar respondendo as dúvidas de vocês. Deixo o meu cartão aí para cada um que assistiu e acompanhou todo esse podcast hoje. Espero que todo esse pessoal aí que está seguindo a doutora Jerusa já esteja aposentado ou esteja se preparando para aposentar, ou está tentando cuidar para quem tem que aposentar, e ela está aí para orientar sobre isso, que é muito importante no final de tudo, para a gente saber como é que... Porque, assim, normalmente, quando a gente vai ficando mais velho, doutora Jerusa, a gente vai diminuindo o custo, né? E diminui tudo na realidade, né? Então, diminuindo. A gente tem que estar atento. E deixa o meu convite também, claro, Zacarias, vamos lá. Se não segue ainda, aproveita para seguir o Zacarias aqui, que toda semana eu vejo, que eu acompanho aí rapidinho, que você faz ali toda semana lives com temas bem relevantes. Às vezes eu olho depois que você deixar gravado ali. Então já aproveita também para seguir aqui o Zacarias, que toda semana, né, Zacarias? Toda semana. Estaremos, inclusive, estamos também no YouTube, tá? No Cartão de Visita News R7, Cartão de Visita News, né, na realidade. É só vocês se inscreverem lá e vai estar, obviamente, a primeira coisa que entra depois da nossa edição. Vai ficar no Instagram, né? E já a primeira edição já é YouTube, depois TV e os outros portais de notícia. Eu quero agradecer a tua presença, obrigado, um abraço para todos aí do Rio Grande do Sul, esse pessoal, todo mundo de olho claro aí, né? E muito obrigado, sinta-se abraçada, doutora, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço também. Obrigado pela sua elegância, muito obrigado. Certo, tchau, boa noite, pessoal. Tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos.
Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.